Abra sua Bíblia em Atos capítulo 20. Versículo de número 24 diz assim: Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém? É só esse versículo aqui que nós vamos ler neste capítulo 20 de Atos, onde nós acabamos de fazer essa leitura. Irmãos, quando nós pegamos isto aqui, às vezes muitos dizem assim, não, Paulo estava falando dele. Afinal de contas, ele era um pregador, era um apóstolo, ele tinha um chamado, e ele estava falando algo que significa que era em relação à sua vida. Mas isso é um equívoco da nossa parte se nós pensarmos assim. Paulo estava falando exatamente de como que nós devemos fazer para nós vivermos a vida da forma que agrada a Deus. Deixa a sua Bíblia quietinha, pode até fechar ela, que nós não vamos ler mais nada aí. Senão fica igual um panaca falando aqui e você não escuta o que eu estou falando. Aí é melhor você ler sua Bíblia em casa e eu ficar na minha também. Para mim o dia está pequeno e a noite também. Cada dia que passa está ficando mais complicado. Mas a gente tem que prestar atenção. Né? Senão você vai ficar aí, não adianta eu vir para cá falar com você. É melhor ficar na minha casa e descansar e tomar conta da minha vida e ver quem é que quer me ouvir. Mas veja bem. Quando Paulo fala isso aqui, ele diz claramente acerca de como deve ser a nossa vida em relação a Deus. Porque não é somente aqueles que têm um chamado para pregar, que são enviados para representar a Deus de uma forma diária, mas todos nós, quando nascemos, temos uma missão nesta terra. Nós não somos trazidos a este mundo por acaso. Todos nós temos um chamado de Deus para realizarmos algo para Ele aqui nessa vida. Pode ser que o seu caso não seja pregar? Pode ser. Pode ser que o seu caso não seja ser um apóstolo, ser um pregador, ser um cantor? Pode ser. Eu não sei qual é o seu lugar. Acho que cada um de nós devemos descobrir o que é que Deus requer de nós. Aquilo que nós queremos de Deus, nós temos na ponta da língua e já decorado. Qualquer hora que encontrarmos Ele, temos a relação de tudo que necessitamos da parte dEle para a nossa vida. Mas a pergunta é, o que Deus Ele requer de mim? O que Deus Ele requer da minha vida? Porque quando Paulo fala sobre esta colocação dele, ele diz, em nada eu tenho a minha vida como preciosa. Que vida que Paulo estava falando? Seus planos, seus propósitos, seus ideais, suas vontades, seus desejos. Ele não tinha nada daquilo em que você pode se dar bem, você pode ser bem-sucedido, você pode conseguir tudo que você quiser. Nada daquilo enchia os olhos de Paulo. Nada daquilo fazia com que Paulo olhasse e desejasse ter uma vida diferente daquela que ele vivia. Mas, pelo contrário, ele diz, contanto que se cumpra em mim. O desejo que ele trabalhava era para que se cumprisse nele o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus. Aquilo que Jesus o chamou para fazer. Assim também deve ser nós. Por quê? Porque nós vamos nos deparar com o chamado de Deus e com a vida que nós priorizamos. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Mas o que é que Deus quer que eu faça? Se a minha vida me interessa e o mais precioso para mim é alcançar os meus propósitos e os meus ideais, eu não vou nem sequer consultar a Deus para saber o que é que Ele me chamou para fazer.
Pelo contrário, eu não vou nem querer saber o que é que ele requer da minha parte. Eu vou buscar a ele simplesmente para alcançar aquilo que eu preciso. Como hoje nós vemos, por exemplo, que muitas pessoas, elas estão buscando a Deus, não para ser o que Deus quer que elas sejam, mas para que elas alcancem aquilo que elas almejam. Muita gente está buscando a Deus, mas é para isso. Para que Deus as faça alcançar sucesso na vida profissional, faça alcançar saúde, faça alcançar uma boa família, esteja num bom lugar, tenha conforto, tenha tudo aquilo que o ser humano necessita para poder viver, e a pessoa possa encontrar isso através do Evangelho, através da fé na palavra de Deus. Tem alguma coisa contra isso, pastor? Não, desde que o mais precioso para nós fosse fazer a vontade de Deus. Porque essa questão de comodidade, essa questão de conforto, essa questão de sucesso, depende de como nós o vemos. No capítulo 5 do Evangelho de João, ele diz assim: aquilo que diante dos homens é elevado, perante a Deus é abominação. Então, em outras palavras, o que é sucesso para nós? É reconhecimento das pessoas. João está nos dizendo, olha, aquilo que geralmente os homens aplaudem, aquilo que geralmente os homens elogiam, aquilo que geralmente os homens gostam, nem sempre Deus está naquilo. Né? Sucesso absoluto, a construção da Torre de Babel. Todo mundo ali eufórico, vamos crescer, vamos ser grande, vamos chegar ao que nós planejamos, nós vamos atingir. Deus foi lá e derrubou. Para os homens aquilo era o máximo, para Deus aquilo virou uma confusão. Então nós precisamos analisar, primeira coisa, como Paulo diz, o que é que nos satisfaz? Alcançar o que nós pretendemos, o que nós planejamos, ou alcançar o que é que nos alegra? Alcançar os nossos planos, realizar as nossas intenções do coração, ou o que nos alegra é cumprir o nosso chamado dado pelo Senhor Deus para a nossa vida? Depende de como ou qual seja a sua prioridade. Lá no Salmo de número 103, o salmista Davi, ele diz claramente, bendizo a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendigo o teu santo nome. E Davi começa dizendo o que é que Deus ele faz pelo ser humano. Ele cura, ele liberta, ele salva, ele livra, né? ele tira da beira da morte, quer dizer, ele realiza milagres. Ele traz prosperidade, ele faz tudo aquilo que nós precisamos ter. Agora, resta-nos uma pergunta como hoje: para que nós estamos vivendo? O que nós estamos buscando? A nossa alegria ou a alegria divina? Quando Deus olhou para Jesus, por exemplo, ele olhou e exclamou dizendo assim: este é o meu filho amado, que me dá muitas alegrias. Se Deus fosse apresentar a nós, nesses dias de hoje, como é que será que ele nos apresentaria? Por exemplo, ele apresentou Jó para Satanás dizendo: homem fiel, reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Foi a apresentação com todo o orgulho que Deus fez sobre Jó. E para Satanás, Deus apresentou Jesus dizendo: esse é o meu filho que me dá muitas alegrias. Se hoje Deus fosse nos apresentar, como será que ele nos apresentaria? Quais seriam as palavras que ele usaria para nos apresentar, seja ao inferno, ou seja lá a qualquer outra coisa? Se ele fosse falar da gente, quais seriam as palavras que ele utilizaria? Ah, pastor, eu não tenho nada a ver com isso. Pior que temos. Porque a Bíblia Sagrada diz que nós devemos julgar a nós mesmos para nós não sermos julgados com o mundo. Para que outras pessoas não venham nos julgar, nós deveríamos fazer esse papel. Quando você julga, é para você ver se há alguma coisa fora do lugar. E se estiver,
colocá-la no lugar certo. Por isso que nós precisamos olhar para nós e ver que tipo de vida que nós estamos levando e vivendo. Qual é a alegria que nós temos no nosso coração? O que é que de fato nós pretendemos fazer para Deus? No capítulo 12 do Evangelho de Lucas, ele diz assim, olha, pegue aí na sua Bíblia, Lucas capítulo 12. Podemos ler? Versículo 13. E disse-lhe um da multidão, mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo, a propriedade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens um depósito, muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Olha para cá. Pode fechar a sua Bíblia, para não ficar lendo Bíblia aqui dentro da igreja. Na igreja você só lê o que nós lemos. Vou começar a vigiar, porque tem gente que depois não entende nada do que falamos, porque não presta atenção. E se você não ouve, sua vida não muda, porque a fé só vem pelo ouvir. Então veja bem, o que acontece? Jesus está dizendo acerca de alguém que o procurou, ele estava ensinando, essa pessoa chega ali no momento em que Jesus, de repente, estava falando até sobre uma questão de justiça, a Bíblia não fala sobre o que ele estava ensinando, mas provavelmente Jesus estivesse tocando nesse assunto e aquele irmão que se sentia lesado na divisão dos bens que os seus pais deixaram, esse irmão aproveita a oportunidade e logo encaixa o que é que ele queria que Jesus fizesse por ele. Ele diz, manda o meu irmão repartir comigo os bens da maneira correta. E Jesus pergunta para ele, quem é que colocou a mim como juiz, como repartidor entre vós? O que Jesus está dizendo para ele? Você acha que eu vim, e o propósito da minha vinda, é só trazer a vocês aquilo que vocês necessitam e aquilo que vocês precisam para vocês poderem viver uma vida arregalada, uma vida confortável, só para vocês poderem viverem bem? Vocês acham que esse é o propósito da minha vinda? Porque parece que Jesus é para nós apenas aquele que veio prover as nossas necessidades. Porque muitos só olham para Jesus e só oram para Jesus para pedir o que lhes falta, para pedir o que precisam.
para buscar aquilo que eles necessitam, como esse homem precisava. E o que é que ele está pedindo a Jesus? Ele está pedindo aqui, é justamente que Jesus fizesse com que os bens que pertenciam aos seus pais fosse entregue nas mãos dele. E Jesus pega e diz para ele: olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sou colocado como juiz e como repartidor entre vós, mas eu vou dar uma orientação a vocês. Primeiro, o que Jesus estava mostrando sobre o que é mais importante na vida? Não é ter, é ser. Hoje nós vivemos a questão do ter. Eu preciso ter minha casa, eu preciso ter meu carro, preciso ter meu emprego, preciso ter meu salário, preciso ter minha vida. É o que eu preciso. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. E muitas vezes nós não estamos olhando e nem buscando o ser. Ser de Deus, ser correto, ser santo, ser fiel. Nós não analisamos e não olhamos para esse lado. E de que vai adiantar a gente ter, se nós na hora de ser não somos, e se na hora da gente subir, não é? Como aquele diz assim: olha, eu vou dizer a vocês algo e preste atenção ao que eu vou dizer. Acautelai-vos da avareza, porque a vida de uma pessoa, a vida de um homem, você vê que as pessoas, às vezes, esses dias, um camarada me disse o seguinte: pastor, a questão é o seguinte, se a gente não tem, a gente não é nada. Eu falei: rapaz, vocês estão completamente enganados, que a questão não é você ter, a questão é você ser. Porque hoje, eu tenho um amigo que é famoso. Você tem. Mas é realmente amigo? Você tem talvez uma pessoa que você conhece. É como Jesus estava mostrando para ele: olha, a sua vida, ela não consiste, não é no que você possui. Ela consiste naquilo que você é. Então o que Jesus estava condenando na vida desse camarada? A avareza. Porque a prioridade dele era ter e não ser. Qual é a minha? A questão que ele não é contra a gente ter. O que não pode é a gente deixar com que as coisas dessa vida, elas nos tenham. E elas sejam as prioridades para nós. De fato, talvez o que Jesus estava ali ensinando, talvez esse homem nem estivesse ouvindo e se importando com aquilo que Jesus estava falando. Mas ele estava pedindo a Jesus o que ele precisava ter. E a solução para ele não era o que ele estava querendo, a solução para ele era o que Jesus estava ensinando. Então, logo após, Jesus emenda essa parábola desse homem insensato, desse rico, que a Bíblia Sagrada diz que ele colheu tanto. Os celeiros dele já não cabiam mais, e ele pega e derruba os celeiros que ele tinha, e ele constrói celeiros maiores, e quando ele atingiu e encheu esses celeiros, ele voltou para si mesmo e disse: minha alma está farta. Isto é, ele alcançou os seus projetos, ele alcançou os seus ideais, mas na hora que ele partiu dessa vida, para onde que ele foi? Porque a nossa vida, ela não consiste somente enquanto estamos aqui. E enquanto estamos aqui, é o único momento que nós temos disponível para tratarmos a nossa vida. Depois que a gente partir, o que nós fizemos aqui é que vai nos levar ao destino, para onde as obras que fizemos nos levarão. Não é o que queremos. Nós não vamos atingir o desejo de Deus e a vontade de Deus, não vamos atingir o céu simplesmente porque queremos.
mas aquilo que nós fizemos é que vai determinar se é céu ou se é inferno. Mas pastor, não fala uma coisa dessa, é o que Jesus estava ensinando. Esse homem passou a vida dele toda trabalhando para atingir seu objetivo, atingiu. Mas depois que ele atingiu, Jesus disse para ele, olha, louco, esta noite pedirão tua alma. O que você preparou, o que Jesus estava falando aqui, não era a herança. A herança fica para alguém, se não tiver alguém, fica para o Estado. O problema aqui não é, o que Jesus está falando aqui não é da herança dele, dos bens, dos celeiros cheios de grãos. O que Jesus está falando aqui é da sua alma. A sua vida, seu destino eterno. Para onde é que ele iria? Aonde ele chegaria? O que ele atingiria? De quem seria a alma dele? Daquela forma em que ele estava vivendo. É por isso que nós temos nas Escrituras a seguinte declaração, olha, Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes 5 diz assim: é errado a gente ter? Não. Mas o certo é a gente ser. Porque se você se torna de Deus, o dinheiro não vai te ter e as coisas dessa vida não vai ter você. Agora, se você só quer ter, você pode ter tudo que você quiser, você só não vai ser. Ser de quem? Ser de Deus. Porque a prioridade sua é ter, não é ser. Estão entendendo, senhor, não? Ok. Então vamos lá, Eclesiastes capítulo 5, versículo de número 15, diz assim: como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Olha para cá. Alguma vez você já viu alguém sendo enterrado e as coisas dele sendo levadas atrás com ele? Os documentos da escritura da casa, apartamento. Não é enterrado com o defunto? Não é levado com ele, não? Como nós nascemos? Não tem bolso. Alguns, às vezes, os pais já fazem até uma caderneta de poupança, sei lá, alguma coisa assim, já deixa tudo preparado para a criança. Mas o fato é que ele vem nu e sujo, todo de sangue ainda. Precisa ser lavado e dado um bom banho. Porque nem limpo ele... né? E ali é pego algumas coisas e colocado sobre aquela criança quando nasce. Aí ele já tem onde colocar alguma coisa, onde prender, né? Alguma coisa sobre ele. Mas nasce nu, sem nada, não tem um anelzinho, não tem uma pulseirinha, não tem, né, um pingente, não tem nada. Não tem uma sandália, não tem um sapato. E ele está dizendo que embora, por exemplo, as pessoas calçam sapatos caros, colocam roupas caríssimas no defunto, ele diz assim, do mesmo jeito que veio, é do mesmo jeito que volta. Sem veste, sem sapato, sem pulseira, sem anel. Né? Antigamente, por exemplo, lá em Minas Gerais, a minha avó, ela foi enterrada, ela tinha 7 dentes de ouro na boca. Ela usava dentadura, né? E depois foi descoberto que os túmulos estavam sendo violados e muito ouro estava sendo tirado da terra. E onde é que eles estavam? Na boca dos defuntos, porque eles não levaram o ouro, né, irmão? E eles não morderam ninguém que foi lá tirar o ouro da boca deles. A minha avó, por exemplo, o túmulo dela foi violado e tiraram os dentes de ouro da boca dela. Porque as pessoas, e aqueles que era a boca toda, imagina, teve gente que ficou rico, né? Tirando aquele ouro ali da boca do defunto, porque a dentadura todinha era de ouro. E as pessoas investiam e faziam isso. Aí colocavam na boca, mas não levaram com eles.
Porque a gente nasce nu, careca e sem dente. Até o cabelo vem depois, né? Tem uns que nem cabelo às vezes nasce. E quando nasce é ralinho, fininho, depois é que ele vai enchendo. Os dentes crescem depois. Mas às vezes a gente se ocupa tanto na vida em querer ter, em querer alcançar, em querer ser alguma coisa, e às vezes esquecemos que quando partimos, nada disso nós vamos levar conosco. Por isso que o salmista, no Salmo 62, pegue aí que eu vou te mostrar, daqui a pouco eu quero te mostrar onde é que eu quero chegar com essa mensagem hoje. Eu não estou te enrolando, não, eu estou construindo bases para te mostrar o que de fato eu quero te dizer hoje sobre ser e não ter. Salmo 62. Posso ler? Diz assim, versículo 10. Não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o quê? O coração. O que Deus está dizendo? Deus é contra a gente ter? Não. Mas o que Ele está dizendo? Se você começar a prosperar, e se você começar a crescer, não coloque o seu coração no que você tem. Você não pode voltar para o ter, você tem que voltar para o ser. Porque quando o dinheiro ele nos tem, é aonde vem todo o atrapalho da vida. 1 Timóteo capítulo 6. Vamos lá. Já estou quase chegando aonde eu quero chegar. Não cheguei ainda não. Daqui a pouco eu chego. Primeiro livro de Timóteo, capítulo 6. Diz assim o apóstolo Paulo, olha. Versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Então ele está dizendo, se você tem como se manter, tranquilo. Se dê por satisfeito. Seja feliz assim. Ah, não, pastor, eu só vou ser feliz quando eu tiver a minha casa, quando eu tiver meu carro. Agora, o que muitas vezes, para ter esse carro, para ter essa casa, você vai ter que fazer? Daqui a pouco eu chego lá. Vamos lá. Ele diz assim, versículo 9. Mas os que querem ser ricos, caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram do quê, irmãos? Da fé, e se trespassaram a si mesmos com muitas dores. Então tem gente, por exemplo, que Paulo está dizendo, ó, naquele tempo que Paulo falou isso aqui, já tinha gente que havia se desviado da fé e já havia aquela pessoa causado dores a si mesma. Não é nem o diabo, não. A pessoa, quando ela vive na questão do ter, não precisa de demônio, porque ela mesma vai se destruir. A própria pessoa, com o próprio comportamento nosso, não precisa ninguém, olho grande, macumba, feitiço, essa coisa, é só besteirol. Simplesmente a maneira do nosso comportamento, ela vai determinar com que tipo de vida que nós iremos deparar logo adiante. Quando você olha para uma pessoa correndo atrás do ter, você já sabe qual é o final dela. As dores. Porque muitos passam nessa questão do ter, e quando elas têm, o que elas fizeram para alcançar o que elas queriam, elas vão gastar para recuperar, muitas vezes, sua saúde, recuperar a sua vida, recuperar o casamento, recuperar a família. Enfim, tudo por causa de uma coisa, de querer ter.
O meu pai, ele dizia sempre assim para mim: meu filho, nunca queira colocar a sua mão onde você não alcança. Não significa que você nunca vai colocar a sua mão lá. Mas significa o seguinte: quando você era menorzinho, você não alcançava aqui. Você começou a crescer, você alcançou. Quando você alcançou aqui, você não alcançava aqui. Mas, quando você cresceu, você alcançou aqui. A mesma coisa na vida, você vai crescendo, você vai ganhando experiências, você vai aprendendo. Então, isso é o desenvolvimento na vida. Então, você vai chegar onde você quer chegar. Só não tente colocar a sua mão lá antes da hora. Meu pai me dizia essas coisas desde a minha infância, da minha adolescência, da minha juventude. Ele não era cristão, não era praticante do evangelho, mas mostrava pela experiência da vida que teve. Não precisa a pessoa ser evangélica para ela ser inteligente. É lógico que quando a pessoa conhece a palavra de Deus, ela tem muito mais condições do que os outros de alcançar aquilo que ela precisa, principalmente do modo correto. Então você vê que não é errado que a pessoa tenha, mas o meio pelo qual muitos querem ter é que vai destruí-los, ao invés de alcançá-los. Como no caso desse homem que Jesus conta sobre ele, que ele alcançou o que ele queria, mas aquilo que ele alcançou o destituiu e o tirou da face de Deus, da presença de Deus. Por quê? Porque a única coisa... Nós já vimos aqui, nu nós viemos, nu voltaremos. Mas tem uma coisa que nós vamos levar, que nós viemos sem, mas nós vamos levar desse mundo. Você sabe qual é? Sabe qual é? Apocalipse 14, abre aí que nós vamos ver o que é que nós vamos levar. É a única coisa que nós vamos levar. É por isso que quando eu estava lendo um livro do Kenneth Hagin chamado Planos, Propósitos e Práticas. Eu estava dentro de um ônibus da aviação Rio Doce. Eu ia de Governador Valadares para uma outra cidade do leste de Minas chamada Teófilo Otoni. Eu ia levando material para o pastor, que eu ia ajudá-lo a fazer um culto naquela cidade. E Deus falou algo comigo. Eu vou ler aqui com você Apocalipse e depois eu vou te dizer por que eu resolvi fazer o que Deus está me mandando. Porque eu também, como todas e qualquer pessoa, eu também tinha planos, tinha sonhos, eu tinha projetos. Mas desde aquele dia em que eu li, aquilo que eu li naquele livro, eu nunca mais fiz o que eu queria. Fui atrás de meus planos. Porque a única entrada, se é que tem uma senha, porque quando você chegar lá no céu, tem uma senha. Qual é a senha? Mostra-me as tuas mãos. O que você vai ter nas suas mãos? Ele diz aqui no capítulo 14, versículo 13, diz assim: e ouvi uma voz no céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Qual é a única coisa que nós vamos levar? As nossas obras. Aquilo que nós fizemos. Seja bom ou seja ruim, nós levaremos conosco. O que vai definir céu ou inferno, o que vai definir ou Deus ou Satanás, é o que nós fizemos. Fizemos quando? Quando estávamos aqui. Quando nós estávamos nesta terra. Portanto, nada se decide com uma vela e nem com orações. O que vai decidir a minha entrada na eternidade com Deus ou com Satanás é o que eu levo comigo. Eu vim com as minhas mãos vazias, mas eu vou voltar com as minhas mãos cheias.
cheias do quê? Do que eu fiz nessa terra. Agora, o que eu fiz foi o bem? Amém. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino a vós destinado. Agora, o que eu fiz, se foi o mal, ele vai me dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então, aquilo que eu faço em vida é que vai determinar o que eu terei na eternidade. Porque aquilo que eu faço é a única coisa que vai me acompanhar. É a única coisa que vai comigo. Aí é onde eu quero chegar com você, porque agora eu só estava dando aí bases. Agora eu vou colocar umas paredes. Não vai dar tempo rebocá-las e nem colocar o telhado hoje. Mas nós vamos começar a colocar alguns tijolos agora. Evangelho de João, capítulo 6. Vamos lá. Vocês sabem que no dia anterior a esse relato aqui, a essa mensagem que Jesus deu, ele tinha acabado de realizar um milagre, o povo passou o dia inteiro com ele, eles não precisaram trabalhar e eles comeram até encher. Peixe, pão, e eles não tiveram que fazer nada, mas eles receberam essa bênção que Jesus deu para eles, como a recompensa deles terem passado com ele o dia todo. E aí, no outro dia de manhã, eles ficaram sabendo onde é que Jesus estaria. E o que eles fizeram? Eles correram para lá. Qual era a intenção deles? Escutar mais um ensinamento? Não, eles queriam comer de graça, sem ter o que fazer nada. É como hoje. Muita gente hoje quer ter as coisas de Deus sem fazer nada. Você pode ver que tem gente que diz assim para você: vão lá na igreja, fulano. Você chama eles. Eles dizem: não, hoje eu não posso, mas ore por mim. Estou precisando da ajuda de Deus. Pede para Deus me abençoar lá. Qualquer dia desse eu vou contigo na igreja. Daqui a pouco eu vou chegar contigo aonde eu quero chegar. Vamos lá. Diz assim, versículo 27. Quando eles foram até Jesus, olha o que Jesus começou a falar para eles. Olha, diz assim. Vamos ler o 26, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Quer dizer, o que você queria, você conseguiu. Então tem gente que está buscando a Jesus, não é porque acredita que Ele é o Salvador, que Ele é o guia, que Ele é o Senhor da sua vida, o que está te conduzindo em direção a Deus. Não, a pessoa está buscando a Jesus porque Ele é aquele que dá a ela o que ela quer. É tipo assim, não tem aquela mulher que só vive com o homem porque ela dá a ela o que ela precisa? O dia que aquele homem não for mais aquele provedor, ela vai procurar outro. Assim é que às vezes muitos estão buscando a Deus. Eu não estou falando isso para ofender, nem para machucar a ninguém, eu estou falando isso como uma forma de abrir os olhos. Porque existe um evangelho transgênico, já modificado, e que as pessoas hoje estão baseando mais o sucesso. Eu me lembro disso. Porque quando eu cheguei na igreja em 1992, isso não é de agora, meu filho, isso já é antigo. Se eu tinha algum problema, às vezes eu ia conversar com alguma pessoa, não era pastor, às vezes eu não queria falar com o pastor. Eu ia conversar com alguém e a pessoa virava e dizia para mim: irmão, se a sua vida não está dando certo, alguma coisa de errado você está fazendo. Olha, irmão, porque eu, graças a Deus, nada me falta. Eu tenho tudo. Eu busco a Deus e Deus me dá tudo que eu preciso. E parece que Deus é aquele só para prover as nossas necessidades. E nós estamos saciados, oh, maravilha, glória a Deus. Eu tenho minha casa, eu tenho meu carro, tenho meu casamento, tenho minha vida, tenho meu emprego, tenho meu salário. Jesus me deu tudo isso. Amém.
Agora, o que você está fazendo com tudo isso que Jesus lhe deu? Você está só curtindo isso? Você está só se ocupando com isso, que eu já vou chegar onde eu quero chegar com você. Ele diz assim, versículo 27. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Aí ele disse, olha, e disseram, pois, que faremos para executarmos a obra de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Ok, amém. Digam graças a Deus. Posso fazer uma pergunta? Você crê que Jesus é o enviado de Deus para salvar a nós dos nossos pecados e nos conduzir à eternidade com Deus? Amém. Você crê nisso? Sim? Tá, posso fazer mais uma vez essa pergunta, porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Vou fazer uma coisa para tirar a prova, né? Você crê que realmente Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador, o dono da sua vida? Levante a sua mão. Amém. Agora, para inteirar a terceira vez, você crê que Jesus realmente é o Filho de Deus e que Ele veio para te trazer a vida eterna? Levante a mão ou outra mão. Ok. Eu estou acreditando em vocês. Agora abra a sua Bíblia em Marcos e vamos ver o que é o quê. Porque ele diz que a obra de Deus é acreditar em quem Ele enviou. Então, quem Ele enviou? Ele enviou Jesus. Acreditar em Jesus não é dizer eu creio em Jesus. Acreditar em Jesus é fazer o que Jesus mandou. Muita gente diz que acredita em Deus. Mas quando Deus manda fazer algo, aí já é outra coisa. Marcos capítulo 8. Você tem essa mesma passagem também em Lucas, você tem também em Mateus, mas nós vamos usar essa de Marcos. Marcos capítulo 8. Ela está mais completa. Ai, ai. Posso ler? Versículo 34. E, chamando a si. Quem que Jesus chamou a si, irmãos? A multidão. Com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois o que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Digam misericórdia. A de Lucas é um pouquinho mais dramática no final, mas Lucas não tem o início. Por isso que eu quero pegar aqui o início. Eu sou daqueles camaradas que vai assim mais do contra. Não é porque eu sou do contra não, irmão. É porque às vezes nós não prestamos atenção nas coisas que nós lemos. Porque isso é um alerta para nós. Veja bem, a Bíblia diz que Jesus estava ensinando. E sempre quando a Bíblia fala que Jesus estava ensinando, havia uma grande multidão. Se ele estivesse fazendo milagre, tinha multidão. Se ele estivesse ensinando, tinha multidão. Se ele estivesse multiplicando pão, tinha multidão. Então tinha multidão de uma forma ou de outra onde Jesus estava. E o que ele faz? Ele chamou a multidão. E o que ele começa a dizer? Tenho eu para mim, na minha ideia, na minha concepção,
que Jesus deve ter dito assim, não que ele não queira ter multidão. Mas uma vez um pastor, o meu líder, ele me disse assim, Carlos, multidão muitas vezes não quer dizer muita coisa, porque Deus não busca quantidade, Deus procura qualidade. Às vezes nós temos uma multidão, mas na hora do frigir dos ovos, essa multidão nunca é aquilo que nós temos. Deixa eu só falar com você, por exemplo, acerca até de oferta. 50% das pessoas que nos assistem na televisão ou na igreja, elas ajudam. E 50% só come e bebe junto com a gente. 50% das pessoas que estão aqui comigo, isso quer dizer, da mesma quantidade de cadeira que eu tenho à minha direita, eu tenho à minha esquerda. Aí você olha para um lado e para o outro, você vai ter mais ou menos uma dimensão do que eu vou lhe dizer. É como se só a metade, só o povo de um lado dessas cadeiras estivessem com a gente. Mas os outros não estão aqui, pastor? Sim, mas só não estão conosco. Isso é em qualquer ato, em que for necessário. Acorda o seu vizinho e diz assim para ele, acorde que o pastor está falando mal de você. É para ele acordar, né, irmão? Ele acorda rapidamente. Quem é que está falando de mim aí? Então, veja bem, eu não estou falando mal de ninguém, eu só estou falando aqui o que Jesus me mandou falar. Então, o que ocorre? O que ocorre é que metade das pessoas, se nós entrássemos num projeto aqui, aí as pessoas dizem assim, quer ver? Um dia, por exemplo, uma igreja, um líder chegou para mim e disse, olha, pastor, nós temos aqui mais de 100 mil membros. E eles fizeram um culto no Mangueirão com 20 mil pessoas. Eu fiquei olhando, poxa, o pastor falou comigo com tanta convicção que eles têm mais de 100 mil membros e eles fazem um culto com 20 mil pessoas aqui. Quer dizer, ele tem 100 mil pessoas inscritas como membros na igreja, mas não seguem. Porque se seguisse, estaria com ele lá no Mangueirão no dia que ele fez o culto. Você está me entendendo, sim ou não? Então, o que Jesus estava dizendo, porque Jesus era claro e ele não passava a mão na cabeça de ninguém, ele estava dizendo mais ou menos assim, aqui tem muita gente, porque hoje não é dia de milagre, hoje ele estava só ensinando, hoje eu não vou ensinar nada, eu não vou pregar nada, eu não vou curar ninguém, não vou fazer nada, hoje eu só vou dar um ensinamento, e o negócio é o seguinte, tem gente demais aqui, eu estou achando que esse pessoal não está entendendo o que eles estão ouvindo. Por quê? Porque quando você não quer fazer o que a sua mãe sempre lhe cobra, o que você vai fazer? Você vai começar a evitar a sua mãe. Você não vai mais à casa dela. Você vai evitar estar perto dela. Por quê? Porque senão ela vai lhe cobrar. Quando você não quer fazer o que você ouve, você vai parar de vir na igreja. Por quê? Porque a sua consciência vai começar a lhe cobrar, porque você está no meio de um povo que você não está andando com eles e que você não tem a menor vontade de andar. A sua própria consciência vai te cobrar isso. Então o que você vai fazer? Você vai querer sair de perto. Você não vai querer se misturar com essas pessoas. Era o que Jesus estava dizendo, olha. Tem muita gente aqui para ouvir, só que eu acho que esse pessoal não está entendendo ainda o que é para ser feito. Porque na hora que Jesus estava passando ali, digamos assim, o que ele falou? Eu vou passar isso no meu controle de qualidade agora. Vamos ver mesmo quem é que está comigo. Quem é que realmente está disposto a caminhar comigo. E aí o que ele fala? Ele pega e diz, olha, se alguém quiser vir, você vê que ele está deixando aqui, a pessoa escolhe. Quiser.
A pessoa tem que querer. Se alguém quiser vir após mim, o que diz que a pessoa tem que fazer? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aqui tem uma cruz? Quem aqui tem uma cruz? Levante a mão quem tem uma cruz. Filma isso para mim, por favor. Abre. O máximo que você puder. Eu vou perguntar novamente. Quem aqui tem uma cruz? Já apareceu cruz agora. Eles já ficaram com medo da televisão, você viu? Quando você fala, mostrando as imagens, mostra só esse lado aqui. Só esse lado. Quem aqui tem uma cruz? Já melhorou, viu? Você viu a primeira vez que eu perguntei? Não tinha ninguém. Ninguém tinha cruz nenhuma. Agora, vou fazer a segunda pergunta. Qual é a sua cruz? Algumas mulheres vão dizer assim, pastor, a minha cruz é o meu marido. E alguns maridos podem dizer assim, a minha cruz é minha mulher. E algumas mães podem dizer assim, a minha cruz é meu filho. É a minha filha porque ela ficou doida. Ela perdeu o juízo. Ela perdeu a cabeça. É a minha cruz. Irmão, deixa eu mostrar a você o que é cruz, porque esses ensinamentos que Jesus dava, ele sempre fazia alegoria, comparação, uma metáfora, ele sempre usava isso, de uma forma que as pessoas entendessem o que era. Naquele tempo, o Império Romano dominava o mundo. Eles, então, tinham o costume de crucificar as pessoas. Isso era normal. Só que toda pessoa, quando ela era crucificada, deixa eu ver se eu consigo algo aqui para mim poder te mostrar como de fato era. Deixa eu ver se essa bolsa feia do Barone sai aqui. Ó, saiu. Que horrível, irmão, olha. A bolsa do Barone. O camarada, vai mostrar na televisão, irmão, não faz isso não. O camarada, quando ele ia ser crucificado, era colocado no pescoço dele, igual está aqui no meu, uma placa. Como Jesus foi colocado, você sabe que tinha uma placa lá que estava por cima da cabeça dele. Aquela placa foi no peito dele, igual está aqui, ó. Pendurado no pescoço. Qual era o crime de Jesus? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Isso era a causa pela qual ele estava sendo crucificado. Mas quando era ladrão, ia escrito, ladrão, assassino. O crime da pessoa ia escrito na placa. E ela era levada ou a cruz inteira ou metade da cruz. Deixa eu pegar aqui. A metade da cruz podia ser só esse pau aqui, ó. Tá difícil, tudo hoje aqui. Pronto. Pode ser que fosse só essa parte aqui de cima. Você vê que alguns filmes, por exemplo, o pessoal mostra Jesus levando, né, o camarada está fazendo a encenação, ele está levando só essa parte de cima. A outra parte já está lá em cima. Aí chega lá, une essa parte aqui na outra e prega o camarada aqui. Ou ela mostra a cruz toda. Então o camarada vai arrastando aquela cruz com a sua condenação no seu pescoço. Então todo mundo que estivesse passando pelas ruas na hora que o condenado estivesse indo para a sua crucificação, todo mundo saberia o quê?
saberia que para aquela pessoa a vida chegou ao final. Ela estava caminhando para a morte. E ela estava condenada, levando sobre o seu peito o seu crime. Aí é o que Jesus está aqui ensinando. Olha, você quer vir comigo? Quero. Então, tome a sua cruz. Todo mundo vai ter que olhar para você e todo mundo vai ter que ver em você. Não é você falar, é ver em você que você é um dos meus seguidores. E como é que a pessoa vai saber que você é o meu seguidor? Ele diz o que você está carregando. O que você está carregando? O que você está levando no seu peito? Qual é o propósito pelo qual você está vivendo? Qual é a vida para a qual você está vivendo? O que você está preparando? O que Jesus estava dizendo para eles é que vocês vão ter que ter, todo mundo vai ter que saber que vocês estão caminhando. Não é você que vai dizer, mas as pessoas verão, porque quando as pessoas passavam nas ruas e viam aqueles condenados subirem com as suas cruzes, com a cruz nas costas, com a sua condenação exposta, pendurada no seu pescoço, eles sabiam para onde aquela pessoa estava sendo levada. Aquilo que a pessoa fazia demonstrava para onde ela estava indo. Aquilo que eu e você fazemos está demonstrando a quem nós seguimos e para onde nós estamos indo. Lembre de onde foi que Jesus começou a ensinar isso. Nós começamos a ler onde foi mesmo? Lucas capítulo 12. Ele está falando sobre o quê? A vida de um homem não consiste no que ele tem, mas no que ele é. Não é o que nós temos que vai dizer quem nós somos, mas é aquilo que nós somos é que vai dizer o que nós teremos. É o inverso. Deus é sempre diferente de nós. Por isso é que todos nós, você pode dizer assim: ah, pastor, eu sou de Deus, eu sou de Jesus, eu amo a Deus, amém? Graças a Deus. Eu sempre falo com as pessoas, irmão, que o problema não é trazer povo para a igreja. O povo vem, principalmente se a gente fizer algumas promessas de que a vida delas vão mudar, que as coisas vão ficar diferentes, que elas vão vencer, que elas vão ficar curadas, que elas vão prosperar, aí que elas virão mesmo. O problema é quando você diz assim, larga isso, larga aquilo. O problema é quando você diz assim, irmão, vamos fazer um evangelismo em março. Eu estou precisando de pessoas para poder evangelizar. Pastor, eu não posso, eu sou muito ocupado. A única coisa que eu posso fazer aqui é contribuir. Eu posso dar o meu dízimo, eu posso dar a minha oferta, mas em relação a um evangelismo, a uma visita no hospital, pastor, em relação a uma visita numa casa, em um lar, numa praça, em algum lugar, eu não tenho tempo para essas coisas, porque eu estou muito ocupado. Eu disse para vocês, desde o início do nosso culto, da pregação, que o dia meu está pequeno e a noite também. Eu estava ali dentro do escritório, cheguei um pouco atrasado aqui devido a uns fatos que ocorreram. Eu estava no escritório e minha filha disse assim, pai, só está com sono? Eu disse, estou, minha noite está muito pequena. Eu queria que a minha noite tivesse mais algumas horas, mas ela está pequena demais. E o meu dia, quando eu vejo, ele já acabou. É muita ocupação, é muita coisa, e nós estamos abarrotados de coisas para fazermos e de coisas para resolvermos. E eu vou dizer a você uma coisa. Até o diabo prepara estas coisas para a gente, justamente para que a gente não tenha tempo para visitar a ninguém, para pregar para ninguém, para levar a palavra de Deus a ninguém. Nós não temos tempo, mas afinal de contas, não, eu vou ser pastor, eu sou patrocinador do Show da Fé, então o missionário faz por mim. Filho, a Bíblia não diz isso.
A Bíblia não diz paga e outro vai fazer. A Bíblia manda a gente ir por todo mundo. Esse negócio de que um vai fazer para o outro, isso é conversa fiada, isso é balela. E muita gente está escorada nisso. Porque vamos analisar o seguinte: é aquele que não tem uma televisão, que não tem um rádio, que não sabe ler. O que vamos fazer? Vamos perdê-lo. Por quê? Porque nós não temos tempo para ir. Ah, pastor, mas Deus tem que entender, porque eu já ajudo suficientemente a casa dele, eu já dou dízimo, eu dou oferta, ainda patrocino ainda no show da fé, e tudo faço isso por tanto amor, pastor. Amém. Deixa eu só fazer uma pergunta a você. Todos nós, quando vem um bandido para a igreja, e ele se converte ao Evangelho, todos nós afirmamos a ele que ele deve mudar de vida. Que ele deve largar o crime, se ele é um traficante, ele deve deixar de vender drogas e se tornar um homem de bem. Quando vem uma garota de programa, todos nós afirmamos a ela: larga a prostituição, Deus vai te abençoar, você consiga um trabalho decente, você vai ter que mudar. Quando vem o ladrão, nós falamos para ele: olha, você vai ter que parar de roubar, você vai ter que fazer as coisas honestas, trabalhar com as suas mãos para prover seu sustento. E nós afirmamos isso a ele, certo? E por que nós não podemos mudar a nossa busca, a nossa avareza para ter o que nós queremos, diminuir um pouco do que nós fazemos para fazer um pouco para Deus o que Deus nos requer? Nós achamos que nós não precisamos mudar, porque afinal de contas nós não somos bandidos, nem traficantes, nem ladrão, né? Mas nós temos tanta ocupação como esse outro homem, que estava lá plantando, colhendo, e agora ele diz: ó, minha alma, você tem tudo. Minha alma, não te falta nada. E Jesus disse: louco, esta noite vão chamar você. É como tem pessoas que querem que o pastor ore por ela, o pastor jejue por ela. Daqui a pouco, irmão, eu estou vendo a hora que vai ter pastor delivery. Estou vendo a hora que vão montar um delivery. Precisou, porque já tem disco oração, você não precisa mais para a igreja, você não precisa mais buscar a Deus. Agora você pode assistir os cultos na sua casa, você não precisa nem vir na igreja, mas não, na sua casa mesmo, lá no conforto do seu lar, você assiste. Não, você não precisa evangelizar, deixa que eu evangelizo para você, só dá um dinheiro aqui para mim, que eu prego para você. As pessoas no tempo que Jesus ensinava eram dizimistas, eram ofertantes, mas ele mandou elas irem para todo mundo. Se você não quer saber, desde que nós nos convertemos, eu e essa senhora aqui, a minha esposa, a dona Mônica, desde que nós nos convertemos, nós somos dizimistas e somos ofertantes, e no entanto nós fazemos, ou procuramos fazer alguma coisa para Deus. Nós não deixamos de dizimar e de ofertar. Nós deixamos foi de viver a nossa vida, de viver os nossos planos. Igual, por exemplo, eu sempre digo: quem é que eu tinha que ir no Pará para vir para cá para poder estar perto? Eu não conhecia uma alma viva aqui. O que eu vim fazer aqui? Eu vim servir a Deus. Eu vim fazer a obra de Deus, eu vim trazer esperança, eu vim trazer salvação, eu vim trazer aquilo que eu tenho aprendido com meu Deus para o povo daqui. Eu não conhecia ninguém aqui. Eu não tinha nenhum motivo para estar aqui, meu irmão. Nenhum. Se não fosse aquilo que Deus me chamou para fazer. Então o que é mais precioso para mim é ter? Talvez se eu tivesse na busca do ter, eu tivesse mais coisa do que eu tenho hoje. Mas o que eu tenho me levaria aonde Deus pretende me levar? É isso que eu quero que você pense. Porque muitas vezes nós estamos tão ocupados com muitas coisas. Nós estamos à busca de tantos projetos.
de tantos ideais, de tantos propósitos, nossa vida passa. E nós não vemos ela nem passando. E o que nós vamos levar conosco? Agora, se você quiser que outro pregue para você, a escolha é sua. O que eu estou fazendo aqui é mostrar a você o que a Bíblia diz. Se você quiser comprar ideia fabricada por alguém, aí a escolha é sua. O que eu estou mostrando para você é que é uma maneira sutil que Satanás tem enganado o povo de Deus. Ocupados em tantos afazeres, ocupados com tantas coisas a resolver, que é mais ou menos igual a gente faz, né, irmão? A gente paga uma secretária para cuidar dos nossos filhos, e quem é que educa eles? É a secretária, é uma babá, porque nós não temos tempo para educar os nossos filhos. Estamos ocupados ganhando dinheiro, fabricando coisas, ganhando coisas para preparar para a vida deles. E quando eles chegam lá, são irresponsáveis, são drogados, são viciados, são adúlteros, são irresponsáveis, não cuidam. E quantos, quando pegam aquilo na mão, na maioria, estoura, explode tudo, porque não vê o suor, não vê todas as lágrimas e a dor que os pais passaram para formar todo aquele patrimônio nas mãos. Ah, mas nós fizemos o que era a nossa parte. Então quem olha para nós hoje está vendo no nosso pescoço, está vendo que nós estamos carregando uma cruz, que há sobre nós o peso da morte pelo qual nós estamos nos direcionando a Ele. Quem nos vê, nos identifica assim. Ah, pastor, mas para mim não importa como é que as pessoas me veem. Jesus se importava, ele perguntou para os seus discípulos: o que diz os filhos do homem ser o filho do homem? E vós, o que vós dizeis? Ele se importava o que as pessoas diziam sobre ele. O que as pessoas dizem sobre nós? Avarento, só quer para ele, só vê o lado dele, só vê a vida dele. O que as pessoas pensam sobre nós? Só defende o que é dele, só busca seus interesses. Não ajuda ninguém, não visita ninguém, não vai na casa de ninguém, não ora por ninguém, não estende a mão para ninguém. O que as pessoas estão vendo? Pense nisso. Pense nisso. Porque às vezes nós estamos tão ocupados com tanta coisa para fazer, que nós esquecemos de fazer o que Jesus nos mandou de fato fazer. Vivemos uma época em que você pode pagar quase tudo. Eu estou vendo a hora que daqui a pouco alguém vai pagar o outro para ir na igreja orar por ele, vai lá e ore por mim. Se eu não posso ir, estou pagando você para você ir fazer esse trabalho. Porque no tempo de Jesus, ele já pagava as pessoas para chorar, né? Quando Jesus chegou na casa de Jairo, já tinha lá o pessoal que recebia para chorar, irmão. É aquela turma que estava lá chorando. Ué, a pessoa está chorando. Vamos supor que você perdeu um familiar seu. Você está ali sentido. E de uma hora para outra chega alguém conversando. Você sai do choro para o riso. Isso não é normal. Então aquelas choradeiras, elas eram pagas para estar ali chorando. Então eu estou vendo a hora que daqui a pouco as pessoas, é como mais ou menos estão fazendo hoje, né? Não, eu sou associado, eu sou patrocinador, eu pago, o Soares faz para mim, os pastores da igreja faz por mim. Eu não preciso fazer, eles estão fazendo. O que eu estou mostrando a você é para você meditar, medite, compare. Pegue o que eu te mostrei como base, estude na sua casa. Pergunte para Deus se o que eu estou dizendo é certo ou não, se eu estou falando abobrinha. Se eu estou falando bobagem, fica com o que você tem. Continua. Eu só não quero ser culpado do seu sangue nas minhas mãos, porque quando eu me distanciar desse local, eu quero levar as minhas mãos só com as almas que Deus me deu. Eu não quero levar sangue de ninguém comigo. Então pense nisso. A cruz é o chamado de Deus para nós mostrarmos para os outros o que nós estamos fazendo da nossa vida.
Obrigatoriamente, toda pessoa que olha para um crente, ela tem que saber que ele é de Deus. Por quê? Pela vida que ele vive. Pela vida que ele leva. O que ele faz. Outro dia um irmão estava me dizendo, pastor, o pastor fulano, quando ele estava aqui nessa igreja, pastor, ele não parava. O pastor fulano, ele saía todos os dias para evangelizar. As pessoas estavam vendo ele, talvez o pastor nem soubesse, mas as pessoas estavam observando ele. Aquele homem era trabalhador, pastor, ele não parava. Era sol, era chuva, aquele homem estava evangelizando. Pastores da nossa igreja mesmo, que às vezes algumas pessoas vêm falar comigo. O que elas estão vendo? Ali está um homem que está carregando a sua cruz. Irmão, deixa eu só te fazer uma pergunta. Quantas visitas você fez esse ano? Não me responda. Quantas pessoas você visitou e falou de Deus para elas? Pessoas que não vêm à igreja, ou pessoas que afastaram da igreja. Pessoas que se desviaram, que caíram. Ah, pastor, eu pago o missionário para falar para mim. Tá bom. Se essa é a sua fé, continue nela. Eu também pago, mas continuo fazendo a parte que me toca. Eu também pago. E não é barato, não. Então, o que ocorre? Quantas pessoas você foi lá fazer uma oração na casa dela quando você soube que ela não estava legal? Em qual obra na igreja você está envolvido? De qual ministério ativamente você participa? Pelo menos assim, de vez em quando. Tem uns que chegam para mim e dizem assim, pastor, por que aqui não tem isso? Porque eu não posso fazer, irmão, além do que eu já estou fazendo. Ah, por que o senhor não coloca alguém? Então, já que você está me dando a ideia, eu estou nomeando você. Ah, mas eu não posso, é por isso que não tem, irmão. Eu estou nomeando você, igual um dia uma senhora chegou para mim e disse, aqui não tem coral, pastor. Pois é, não tem quem toma conta. E eu não posso tomar conta. Pastor, mas o senhor tinha que ter alguém. Bom, então já que a senhora está cobrando de mim o que nós não temos, então deixa eu dizer que a senhora está nomeada para tomar conta do coral, mas eu não posso. Eu falei, então, irmão, é por isso que não tem o coral. Por exemplo, nós temos uma reunião de oração, temos culto todos os dias, orações todos os dias. Temos. Quantas dessas orações você tem vindo participar? Nós temos evangelismo, irmãos que vão no hospital, outros que vão no centro de recuperação. Igual estava ali o irmão ali atrás, estava conversando com ele semana passada. Só tem 2 pessoas daqui da igreja, numa igreja nessa dimensão, desse tamanho. 2 pessoas que vão nesse centro de recuperação para poder pregar. Para falar com esses jovens que ficaram loucos, que perderam o sentido da vida. 2 pessoas. Nos hospitais, os irmãos vão fazer visitas. Ah, pastor, mas eu não estou legal. Por que nós não estamos legal? Essa é a nossa causa, irmão. Quantas pessoas às vezes estão nos hospitais, eu preciso só precisar de uma palavra, de uma oração. Ah, pastor, mas aí tem que ser um pastor, tem que ser assim uma pessoa capacitada. Pois é, irmão, só que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita quem Ele escolheu, e nós somos escolhidos de Deus para fazer esse trabalho. Por isso que Jesus diz, quem quiser vir após mim. Ah, eu quero. Quer sim? Então, negue a si mesmo. Tome sua cruz.
Põe sua placa no pescoço, todo mundo tem que ver que você está condenado. Ah, pastor, o senhor está doido? Eu não tenho tempo para isso. Pois é, irmão. É por isso que tinha uma multidão lá que Jesus estava ensinando, mas daquela multidão eu te garanto que nem todos botaram a placa e nem tomaram a cruz nas suas costas para carregá-la. Porque na hora que tem que fazer alguma coisa, já é mais complicado do que o que a gente imagina.